Vamos trabalhar. E eu me concentro em livros de teoria ecológica. E é difícil de eu convencer as pessoas de levarem os livros. Agora, como eu não faço questão de ganhar dinheiro e eles fazem, eu faço uma concorrência desleal para eles, porque os meus preços são mais baratos. Tá? Agora, eu tenho uma coisa que eles não têm. As entidades ecológicas recebem uma vastíssima correspondência de propaganda, folders e outros tipos de propaganda continuamente. E eles botam fora, tanto as sociedades ecológicas como acho que toda a sociedade. Eu não, eu ainda ganho alguns e levo para lá para distribuir. Quer dizer que no sábado, no meu horário de trabalho, eu estou distribuindo propaganda continuamente lá para eles, para o povo. Não sei se eles aproveitam, pouco resultado eu tenho observado, mas talvez aproveitem, além do que eu faço desconto nos livros. Como eu ainda pago para a colmeia um 10%, muito livro sai praticamente feito por esse custo para o comprador. Os livros que eu promovi, como o meu, o Manifesto Ecológico do Lutzenberg e o Truda, esses três. E também tem um livro que eu não promovi a edição, mas eu promovo a venda do estoque. E eu estou vendendo ele numa quantidade mais ou menos boa. E essa edição saiu em 2000, até hoje não esgotou. Saiu lá no centro do Brasil e eu compro as dezenas. Faço um esforço, é o livro da Nancy, Filosofia Ecológica. Quer dizer que eu me concentro mais nesses 4 livros. E eles são livros de propaganda. Houve um que se apaixonou por esse livro aqui. Tá? Um cliente meu, um amigo meu, colega até de serviço da Justiça do Trabalho. Ele se apaixonou pelo livro da Nancy. O do Lutzenberg, o público em geral compra pouco, em parte porque ele é um livro de 1975 ou 74. O pessoal acha que é vencido, mas não é. É o programa do Lutzenberg, em alguns pontos sim, mas na maioria não é. O Guia da Jardinagem, do Truda, sai espontaneamente um por mês, ou 2 talvez, nas livrarias. Mas o resto eu faço, eu convenço as pessoas de vender todos os sábados. Eu digo que se trata de um livro diferente, que eu sei compor o argumento. Então eu vendo bem esse livro do Truda. E o meu eu estou vendendo muito para os conhecidos só. Eu não sei se ele está nas livrarias.
O que eu acho, eu ainda não fui na editora nenhuma vez depois da edição, que foi lançamento, foi na Feira do Livro. Eu fiz 2 viagens grandes de novembro para cá. E eu não sei, mas eu tenho a impressão de que esse livro não sai. E esse livro jamais irá circular no centro do Brasil. Tá? É uma impressão que eu tenho. Tá? São coisas, são contradições da história e tudo. E tem mais, eu também acho que a crítica literária, jamais algum crítico literário de um jornal de circulação vai se lembrar disso. Saiu já uma crônica no jornal Já. É um jornal que nós participamos, daqueles jornais de bairro de Porto Alegre. Aqueles tradicionais jornais de Porto Alegre, que geralmente tem distribuição gratuita. O Já também já teve, agora ele faz assinaturas. Então ele publicou aqui a propaganda do livro, mas acho que a imprensa comum jamais irá publicar. E se o livro circular, porque eu estou vendendo. No caso, por exemplo, do Congresso da Marina, a Marina é a ministra do Meio Ambiente, ela idealizou um congresso, tá, Educando o Brasil, uma coisa assim o congresso, lá em Brasília. Um congresso que juntou mais de 1000 pessoas, ou 2000, não sei, uma multidãozinha. E eu fui para o congresso convidado, em homenagem à velhice da ecologia. Eu, a Magda Rani, Paulo Nogueira Neto, que está com 73, o Leonardo Boff, o Washington Novaes, um grupo assim, a maioria velho, foi convidado e homenageado. Eu também não quis chegar lá e bancar coisa e sair vendendo meu livro. Levei apenas 5. Dei um para o Leonardo Boff, outro para Paulo Nogueira Neto e outro para a ministra Marina. E vendi a grande quantidade de 2 exemplares, tá? Do centro do Brasil. É mesmo que é pagar. São coisas assim, quer dizer, eu faço propaganda através dos livros, mas não é baseada na força. Aconteceu o seguinte, eu gostava de política desde criança, tá? Eu gostava de ler Correio, acompanhar alguma coisa. Em 1934, desencadeou-se uma guerra dos fascistas alemães do Mussolini contra a Etiópia, que nós chamávamos naquela época de Abissínia. Eu acompanhei essa guerra com muito detalhe e aprendi um pouco de política internacional. A guerra durou alguns meses, os fascistas italianos bombardearam muito, canonearam o país inteiro e o país era atrasado. Muita gente não usava fuzil nem metralhadora, usava flecha. Combatendo um exército moderno, foram imediatamente derrotados. Então a África deixou de ter independência em qualquer lugar. Era o último dos países independentes da África. Nem o Egito era independente, ele sofria influências estrangeiras. Naquele tempo parece que era da Inglaterra. Bom, mas o fato é que o fascismo avançava no mundo. O Hitler fez grandes planos junto com Mussolini e a Espanha tinha derrubado a monarquia fazia pouco, governava a Espanha um governo multipartidário, meio de esquerda,
E o fascismo não se conformava com isso. O general Franco, um baita fascista, bandido, que servia no Marrocos espanhol, e dali ele prepara, parece que em 1936, ou antes, ele prepara a invasão da Espanha com os soldados marroquinos. Mas ele tinha muita base. A Alemanha imediatamente começa a ajudá-lo. A Itália mandou mais de 50 mil soldados, interviram na Espanha numa verdadeira invasão. Enquanto os alemães treinavam seus canhões, a sua munição, suas metralhadoras, a sua aviação. Durante todo o tempo, os oficiais alemães iam para lá para treinar para depois fazer a Grande Guerra. E os oficiais alemães da aviação chegaram a fazer o primeiro bombardeio de cidade aberta do mundo. Guernica. A cidade não tinha guarnição, não tinha defesa antiaérea, não tinha soldado, não tinha nada, era uma cidade pacífica, mas o Hitler precisava conhecer as suas bombas, se elas teriam um bom efeito ou não. E faz um enorme bombardeio sobre uma cidade aberta, Guernica, que ficou marcada através do pintor, o pintor espanhol, cujo nome não me acordo. Por causa da idade eu esqueço muitos nomes. Mas, então a Guerra da Espanha, no início de fevereiro de 1939, ela termina. Mas eu acompanhava com muito ardor, inclusive haviam grupos de apoio à Guerra da Espanha em Porto Alegre, grupos de apoio aos republicanos ou à esquerda, e havia uma coisa muito mais interessante, que eram os famosos voluntários. Enquanto a Espanha estava cheia de italianos, só italiano tinha 80, 50, 80 mil, alemães no melhor armamento possível, e o lado republicano teve uma famosa participação internacional, não organizada por governo nenhum, sim por voluntários esquerdistas de todo o mundo, enquanto que as tropas do canalha do Stalin estavam verdadeiramente sabotando o governo espanhol. Era uma barbaridade o que os comunistas organizados pelo Stalin e pela Rússia fizeram lá. Mas a guerra terminou, infelizmente, a democracia foi, e o Franco acabou com ela em fevereiro de 1939. Depois passaram-se os meses e inicia-se no dia 1º de setembro do mesmo ano de 1939 a Grande Guerra Mundial, com a invasão da Polônia. Ali já não era derrota da democracia, da esquerda ou da direita, nada disso. Era o imperialismo alemão avançando, com grandes aspirações e muito apoio do povo alemão. Lógico que houve alemães que conseguiram fugir e alemães que foram mortos nos campos de concentração, principalmente os judeus. Eles fizeram planos para acabar com todos os judeus, com a vida dos judeus. E isso então se desenvolve até 1945. No início nós sabíamos que o Getúlio Vargas era meio simpatizante dos alemães. Ele até em 1941, dia 11 de junho, no dia da Batalha do Riachuelo, de uma comemoração, fez um discurso dizendo umas asneiras fascistas, que a Alemanha ia vencer a guerra. Ele teve uma incomodação enorme. A maior incomodação da vida dele foi essa, porque o Oswaldo Aranha defendia os americanos e também um pouco dos ingleses que estavam na guerra.
Os americanos ainda não estavam. E o Getúlio então se incomodou com os Estados Unidos. Os Estados Unidos deu-lhe uma chamada daquelas monumentais, chamando a atenção de que se ele fosse defender os alemães de novo, ele ia se arrepender. E ele já se arrependeu mesmo, deixou de dizer asneira, e nós obtivemos um pouquinho mais de liberdades na ditadura getuliana. Nós já conseguíamos nos organizar em favor das democracias europeias contra o nazismo. Era uma coisa. Em todas as manifestações eu participei. Pela minha observação, havia uma frente legal do Partido Comunista atrás de algumas manifestações, não todas. Havia. Eu mesmo procurei entrar para essa frente legal e sei bastantes detalhes por causa da minha participação dentro da cidade de Porto Alegre. Essa frente legal do Partido Comunista ficava escondida e quem dirigia em Porto Alegre, ou talvez no Rio Grande do Sul, não sei, era um conhecido médico, professor da Universidade Federal, Rubens Maciel, cardiologista, professor da universidade. Ele dirigia essa frente, ele comparecia a todas as reuniões, ele fez grandes reuniões no Teatro São Pedro, comícios contra a guerra, ou melhor, contra os fascistas alemães. Era uma obrigação nossa. Nós não podíamos conciliar assim. Depois nós tínhamos o apoio também para sair na rua do Oswaldo Aranha, né? Que era ministro do exterior, e o apoio dos americanos, né? Isso era muito interessante. E assim nós fomos nos organizando, criando base, até que um dia o Brasil foi atacado no Nordeste. Uns quantos brasileiros, eu não sei se com más intenções, com más informações ou com certas informações, diziam que tinham sido os americanos os autores do ataque à costa brasileira. Porque foram submarinos que afundaram uma meia dúzia, se não até 10 navios brasileiros de uma vez só. Naquele dia, o Getúlio não aguentou mais. Não, ele não aguentou, quer dizer, ele não aguentou a nós, os brasileiros, que nós nos organizamos, caímos na rua, manifestações uma atrás da outra. As manifestações de Porto Alegre eu acompanhei, eu até tenho uma cicatriz aqui, porque eu quebrei uma vitrine com um soco, dando início a um quebra-quebra violento contra os alemães. Esse quebra-quebra de Porto Alegre foi bastante violento, durou das 7, 8 horas da noite, iniciou-se na Rua da Praia e durou até o dia seguinte de manhã. A última casa atacada foi a Casa Guaspari, na Avenida Borges. E ali terminou porque o exército interveio. No início, o coronel Cordeiro de Farias estava a favor das destruições, estava a favor da reação popular brasileira, até com violência. Eu sei disso porque eu corri a Rua da Praia junto com os manifestantes. Eu era muito jovem, o que eu tinha ali? Foi em 1941, 40, eu tinha 20 anos, por aí. Eu corri a noite toda junto com os manifestantes e recebemos uma visita do Cordeiro de Farias, que em vez de mandar a polícia contra nós, mandar parar, ele nos incentivou. Ele disse: calma, ajam com calma. Nos visitou praticamente, desceu de um automóvel e chegou para frente de um povo que se manifestava na Rua da Praia e disse: calma, muita calma, sozinho. Tá? Ora, eu acho que ele estava nos apoiando. Mas no dia seguinte, por resoluções outras, eles foram obrigados. O Cordeiro de Faria era governador, embora militar, ele era governador.
Ele era militar e participou da guerra no Corpo Expedicionário, mais tarde. Mas ele era governador interventor do Rio Grande do Sul. Mas aí mandaram dar um basta lá pelas 10 horas da manhã, quando a manifestação estava quase incendiando o prédio do Gaspar. Bom, em consequência disso, Getúlio Vargas, num discurso que ele aparece com a família toda na sacada, eles, todo mundo com a cara de triste, as mulheres, né? A filha e a mulher dele e mais outras pessoas estavam com uma cara bem impressionada, cara de quem tinha responsabilidade e que ia se meter em coisas piores. Eu sei que demos um salto e a guerra foi encampada pelo Brasil. E depois tratou de fazer uma força expedicionária. Nós passamos a fazer outro tipo de reuniões, onde clandestinamente apareceu o Partido Comunista, eu me aproximei de novo deles. Tinha um grupo grande que se reunia na Rua Riachuelo, e um grupo grande, mas o objetivo principal era abaixo a Alemanha nazista, abaixo Hitler e ao fim da guerra, pela derrota E nós levamos até mesmo o fim da guerra, cada vez mais fortes, até aparecer o Partido Comunista mostrar a cara. O Partido Comunista estava muito fraco, mas nós, o grupo da Rua Riachuelo, bem forte, queríamos o Partido Comunista. Nós não sabíamos da profundidade da derrota do Partido Comunista por causa dos erros daquela época. Mas fomos, era muito popular, veio a anistia, aí começou a grande campanha da anistia por todo o Brasil, principalmente grandes campanhas, até que o Prestes foi solto. O Prestes passou a participar dos comícios, era um verdadeiro encanto os comícios e a popularidade de Prestes e sua turma. Até que o partido se desenvolve no Brasil, cheio de defeitos, cheio de coisas erradas, e avança eleitoralmente um pouquinho só. Eles tinham 13 deputados federais e um único senador, que era Luiz Carlos Prestes. Até que houve um outro incidente e o Partido Comunista é cassado e desmanchado. Judicialmente, não foi por atos ditatoriais. Judicialmente cassaram o registro do partido. E naquele dia de cassação, eu não entendi, a compreensão dos outros também era uma besteira. A minha era de um lado e a do Dionélio Machado e toda a cambada lá era diferente. O Dionélio achava que eu não devia ter feito o que eu fiz, que foi esvaziar as sedes do partido de todos os livros e folhetos de propaganda. Levei para minha casa. E no dia seguinte passei a ser livreiro. Comecei a vender os livros e distribuir os folhetos. Porque não era proibido. O partido perdeu o registro eleitoral, o registro de partido político, mas a liberdade só foi cassada mais tarde, por causa de um famoso manifesto, que eles fizeram errado lá, uma atrapalhada daquelas. Mas eu sei que evoluiu a situação, o partido se manteve, eu não vou contar a história do partido, tem outros que contem se quiser, mas eu vou chegar ao fim. A União Soviética entrou numa crise a partir da morte de Stalin. Dizem que no dia seguinte à morte de Stalin, as prisões começaram a abrir lá. E houve uma tentativa de democratização entravada por um grupo lá. Essa tentativa de desmoralização foi completamente derrotada durante a Revolução Húngara.
houve três revoluções nos países chamados da Cortina de Ferro. A Alemanha Oriental, com 2 ou 3 mortos na rua, mortos pela polícia, de encontro de... a Hungria e a Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia é a mais recente. A Tchecoslováquia, a União Soviética invadiu a Tchecoslováquia. Não queria mais democracia, acharam que era errado o caminho, só fizeram porcaria. E na Hungria o povo reafirmou a sua vontade de democratizar o país dentro do regime comunista, mas os russos não entenderam, intervieram e houve uma guerra com mais de 10 mil mortos. Bom, nós já estávamos discutindo aqui em Porto Alegre o famoso informe secreto sobre os crimes de Stalin. Esse informe era de autoria do Khrushchev, que foi um democrata, mas virou por força da maioria deles lá, que obrigou a mudar de linha. Tanto que ele rompeu com a China. Tudo foram derrotas para a Rússia, para a União Soviética. Derrotas morais. Tanto que naquele dia inicia o declínio do Partido Comunista Soviético e dos partidos comunistas do mundo. Provavelmente em todos os partidos, ou quase todos os partidos, tenha havido revoltas democráticas em favor de uma democratização do comunismo.